É isso aí, mais um episódio do Rock dos Pires e a gente já começa com o som do Chuck Berry. O cara da sua camisa. Homenagem à minha camisa, né, cara? Gostou? Você ficou com inveja da minha, não foi? Não. Você não tem uma dessa. Prefiro a minha do Valhalla, hein? Que do conversa, bebê fumante. mano, tu quer falar que tu quer... O Porque eu cara... achei que combina o lance da guitarra ser assim, com o estilo do O desenho. cara que explodiu o rock no mundo, meu irmão, é o Chuck Berry, você vai Foi o Elvis. O Elvis foi depois do Chuck Berry um pouquinho. O problema é que prenderam o coitado do Chuck Berry, né? Mas hoje nós vamos falar sobre o que mesmo, Bento? O CEO da empresa de shampoo, o senhor Johnson Johnson. Não, cara, nós vamos falar do Robert Johnson, que vem a ser quem? Criador de 12 compassos no blues. Na verdade é o cara que consolidou os 12 compassos, né? Que no final das contas foi a base para o rock and roll, né? E a história do Robert Johnson, ela é cheia de mistérios, de lendas. Não sabem né? nem como ele morreu. Alguns dizem que ele foi dado um tiro, outros dizem que ele foi surrado, outros dizem que ele foi envenenado. E outros dizem que ele foi envenenado e surrado. Não, mas vamos lá, né? O Robert Johnson é o quê? É um cara que nasceu... É um dos 3 deuses da guitarra. Nasceu no Mississippi, né? Inclusive, velho, olha só, ele é pra mim é o cara, né, da guitarra, porque inclusive ele tocava tão bem que parecia que tava tocando alguns instrumentos ao mesmo tempo, né? Parecia que tava Mas guitarras naquela lista mesmo, aquela lista que elegeu os melhores guitarristas do mundo, né? Na nossa opinião, porque do mundo não, aquela não lista, é bem do mundo, aquela né? lista é de furreca. popularidade. Você sabe que colocação que colocaram o Robert Johnson? 71º, 71. O Randy Rhoads botaram, se não me engano, na colocação 36. Porque qual é o problema? Os caras fazem um ranking com essa garotada nova, gente famosa. Famosinho, o pessoal que tá rolando, né? Porque não dá pra comparar um Robert Johnson com isso que a gente tá vendo aí hoje, né? Inclusive tem gente que nem toca e bota backing tracking. Não, aí beleza. Só que é tão mal que toca que tipo tá fazendo assim. Mas vamos voltar. E o som Mas vamos voltar porque tem muita história pra contar. Então, o Robert Johnson ele não tava gravando, nasceu no Mississippi, né? E 1911. 1911. E até isso tem discussão. Não se sabe ele se nasceu nasceu 11, 12, 13. Não, se foi 9 ou 11. Não, tem várias histórias. Mas resumindo, a tese, porque na autópsia, a tese diz na autópsia, no documento da autópsia, que é ou 1909. Necrópsia. Isso aí. A autópsia é quando a pessoa se autoexamina. Vai. É necrópsia. E diz lá que ou ele nasceu em 1909 ou 1911. Pronto. Então você sabe se ele morreu com 27 ou com 31. A data mais provável é que ele nasceu em 1911 e morreu em 1938. Isso. Então, inclusive, ele é o primeiro cara do Clube dos 27, né? E outra coisa, ele nem é contado no Clube dos 27 porque nem se sabe quando ele nasceu. Mas tudo bem, mas ele foi a primeira grande estrela da música, do rock, que morreu aos 27 anos, né? Do blues, né? E do rock. O interessante é o seguinte, que o Robert Johnson, ele era um cara que gostava de música, mas ele não era o supra-sumo que ele terminou a vida. Ele era uma bostinha antes, E ele deu uma desaparecida, né? E voltou tocando absurdamente. Uma semana. Né? Não é uma semana, não. Não é uma semana. Passou mais... A lenda diz que foi uma semana. Passou um bom tempo, né? E qual é a questão? A lenda diz que foi em 3 dias, né? Não sei quantos dias foram. Diz que ele foi embora. Quando voltou, o cara tava tocando absurdamente. E o que começou a se especular é que isso teria sido fruto de um pacto que ele fez com o diabo na encruzilhada da rodovia 61 com a 49. Na verdade, na cidade, como é o nome da cidade, Beto? Clarkdale. Clarkdale, na verdade, Mississippi, né? A 6149 é uma das lendas, porque também tem um canto onde provavelmente foi o real, onde ele fez o pacto dele, que é Fulton's Point. Não, mas beleza. Só que Clarksdale, né? Clarksdale é onde se É popularizou onde tem a lenda. a lenda da encruzilhada. Mas, de acordo com historiadores, provavelmente foi no Fulton's Point. E dizem que ele foi encontrado, né? Todo esculhambado, com o violão intacto do lado e afinado meio tom abaixo. Meio tom abaixo. Você fala né? Um tom abaixo, meio tom, e aí é expressão técnica, eu não sou músico. Então ele tava lá com a afinação um pouco abaixo do tom,
que era exatamente como ele depois desenvolveu, que dizem que quem afinou o violão dele foi quem? O diabo. O diabo. Na verdade, a lenda diz que ele foi meia-noite até a encruzilhada e ele entregou a guitarra dele para o diabo e o diabo afinou a guitarra meio tom abaixo e disse para ele que quando ele pegasse o violão, ele seria o maior guitarrista da história. Pois é, e aí... Né, e aí, a lenda, a o lenda diabo, se né, confirmou. cumpriu. Então o que acontece? O cara morreu com 27 anos, né? O que se especula é que ele teve apenas 9 anos de carreira como músico, né? Porque... Não foram 10? Não, tem essa história, né? 9, Na verdade... 10, depende de quando ele nasceu e quando ele morreu. Na verdade, você né? tá esquecendo do documentário que dizia que ele antes era... Ele tocava mais ou menos, entendeu? Em alguns bares muito pequenos. Pois é, mas aí você já lembra que Porque essa aí é a quando ele primeira... ainda era casado. Você falou do documentário, essa é a primeira dica dos Pires de hoje, né? Pra quem não conhece ainda, O Robert Johnson, e gostaria de se aprofundar mais. procura, Tem um documentário. procura o documentário, Na Netflix. que é o nome do documentário é O Diabo, Da Encruzilhada. Diabo na Encruzilhada. Isso, na Encruzilhada. O Diabo na Encruzilhada, na Netflix, acho que não saiu ainda do ar, né? Não. Se não me engano Óbvio foi... que não, lançou há pouco tempo. Não, é de 2019 o É de documentário. 2019? É, 2019. Achei que era de 2020. Mais de um ano pro outro é pouca coisa. Porque Não, a Netflix... 365 A Netflix tem isso, né, de ficar fazendo essa rotatividade. E nesse documentário é interessante porque tem uma linguagem bem legal que mistura suspense com história, né? Inclusive com uns gráficos, uns desenhos animados muito interessantes. Vale a pena assistir porque você vai ver depoimentos interessantes, né? Coisas que quem conviveu com ele ainda O neto dele né? aparece lá. Aparece, né? Porque E o Robert Johnson passava o rodo. passava o rodo. Então, entre outras histórias, se dizia que o Robert Johnson era muito mulherengo. E uma das especulações, que é a mais forte que se tem da sua morte, é que ele morreu porque ele deu em cima da mulher do barman. do dono do bar, né? Que era o bar, chamava The Fox, Isso. né? Eu acho que era. The Fox. Eu não tenho certeza. E a conversa é que o amigo dele, o Sonny Boy Williamson, Isso. ainda avisou Sabe. pra ele, velho. Você viu o documentário de novo, né? Não, velho, eu sou... Você foi pesquisar, né? Cadê aquele disco que sua avó lhe deu, que eu tinha do Robert Johnson? Ela não me deu, não. Não? Ela só te mostrou? Ah, Foi, eu achei que ela tinha te dado. não. Aquele disquinho, tem uns 40 anos, velho, que eu tenho aquilo. Ninguém nem sabia quem porra era Robert Johnson. Na verdade, uma coisa que você não sabe, Hum, que eu vou contar agora, é que o Robert Johnson, em 1960, quando lançou um disco dele publicamente vendido, uhum. sabe, porque antes tinha todo o lance da segregação racial nos Estados Unidos. Isso. E ele vendeu muitas cópias, mas não por tanto tempo, porque não era tão famoso assim, aí surgiu outras coisas como os Beatles, Rolling Stones e tal, e o Robert Johnson, ele foi lançado os discos oficiais em 1960, mas foi esquecido praticamente no mesmo Na ano. verdade, ele voltou, né, com um relançamento, se não me engano, foi a Sony Music que juntou a coletânea, porque isso é outra particularidade do Robert Johnson. Ao longo da sua carreira, ele só gravou 2 vezes, lá no Texas, uma vez em San Antonio, outra vez em Dallas, e toda a sua produção Aí musical... não são 2, né? São 3. Não, foram 2 vezes. Toda a sua produção musical foi 2 gravações que ele fez. No estúdio em San Antonio e no estúdio no Texas. E os Dallas? Texas é o estado, Dallas é a cidade. Ah. San Antonio e Dallas. Entendeu? Todas as duas no Texas. E aí, ele gravou 29 músicas. Na verdade, ele tem 40 versões, né? Porque tem músicas que ele grava 2 vezes, uma diferente da outra, né? E no total de 29 composições, né? Na verdade, a gente nunca vai ouvir composições do Robert Johnson, que provavelmente ele escreveu antes dessas. Pode ter escrito, mas Porque é gravado... muito merda, porque se você parar pra pensar 29... Mas gravado, ele tem 29 composições com 40 versões. Eu esqueci de falar no momento do pacto, mas esse lance do pacto foi meio colocado porque tinha coisas nas músicas dele que pronunciavam magia hoodoo, Uhum. que é uma magia de origem africana, Isso. e que tem seres em encruzilhadas Sim, faz parte da... e espíritos que aparecem. Entendeu? Tanto que ele pronuncia tanto o cujo numa música, que é My Kitchen, alguma coisa assim.
Deixa escrito aqui. Tá aqui. A gente bota lá. Então, agora esse negócio esse negócio de ter pactos, eu acho que Bento tem a bunda virada pra lua também. Porque essa semana aconteceu um negócio espetacular com esse cara aqui. Ele tava, vou contar essa aqui. Dá pra ver aqui? Não, se não der pra ver, depois a gente dá um jeito mesmo. Mas é o seguinte, essa semana, bunda virada pra lua. Essa semana, a bunda virada pra lua é uma expressão pra dizer que a pessoa tem muita sorte. Entendeu? É ok, fica tomando os Então, resumindo, esse cara tava chegando em casa, né, na casa da mãe dele, e foi subir o elevador. Quando subiu o elevador... Encontrei com a vizinha, Luciana. Pois é, encontrou com a vizinha perguntou, você é o guitarrista do prédio? Aí ele disse, sou, começou a bater papo, ela disse, eu também já fui a guitarrista do prédio. Ela disse que gostava de ouvir. Gostava de ouvir, que tarde da noite escutava o barulho. Não era tarde, era 8 da noite. Né? E ele mora no o apartamento da mãe dela no 4º andar, a vizinha no 7º andar. E ainda assim ela contava. Resumindo, bateu um papo rápido no elevador, quando é daqui a alguns minutos, a campainha Uns minutos não, eu tava ainda chegando do colégio. Não, nem tinha tirado meu uniforme. Não tinha nem trocado de roupa, aí daqui a pouco a campainha toca. Chega a Luciana, né? Vizinha, melhor vizinha do mundo. A melhor vizinha do mundo. Melhor vizinha do com mundo. Um kit completo, um estojo completo, com 5 pedais, fonte, que se vocês não estão vendo aqui, nós vamos mostrar daqui a pouco, certo? Pedais maravilhosos, pedal Blues Drive, né? Vintage. Reverb. Esse aqui eu pesquisei, esse aqui não é fabricado há muitos anos. Não, são pedais maravilhosos, conservadíssimos, estão em estado de novo. E ela simplesmente disse, olha, eu não uso mais, já vendi minha guitarra. E ela não disse que vendeu a guitarra, ela estava guardada. Está inventando. Sua mãe quem me falou. É que nem a lenda do Robert Sua mãe quem me falou. Minha mãe está inventando. E aí ela disse, eu não estou usando mais e queria lhe dar de presente, porque eu tenho certeza que você vai gostar muito. E vai usar mais. Né? E que você vai usar mais do que eu. E o cara ganhou, agradecer aí a Luciana, fico muito feliz, porque vai incrementar aqui o nosso podcast e também a você tocar aí sua guitarra. Mas voltando para o Robert Johnson, né? Robert Johnson gravou as 29 músicas, né, Bento? E foi o cara que consolidou os 12 compassos do blues. Ninguém antes gravava em 12 compassos ou tocava em 12 Explica aí pra quem está nos assistindo aí, quem está nos ouvindo, como é que são os 12 compassos aí do blues. Dá uma palhinha. É difícil de explicar. Mas ele criou uma base que é praticamente impossível não tocar em 12 compassos, porque é a forma que mais dá certo. Todo mundo já ouviu isso, né, velho? Não. Todo mundo, velho. Eu falo todo mundo que escuta rock, que gosta de blues, né? É impossível não ter ouvido. Os 12 compassos foram a origem para vários tempos diferentes, como tocar em 4/4. Ninguém tocava tão rápido assim o blues. Né? Sabe, tanto que tem o Chuck Berry, que você tá aí com a camisa, que tocava o estilo rápido. Acelerou os 12 compassos e deu o quê? 12 compassos, mas aí era 4 oitavos. Vai lá. Pois é, então o cara, além de ter toda essa mitologia em torno dele, todas essas lendas, ele era realmente espetacular, né? Tanto é que o Muddy Waters, que foi o cara que popularizou o blues, foi o primeiro cara que conseguiu ter repercussão nacional nos Estados Unidos com o blues, ele dizia que o maior bluesman da história, que o maior guitarrista da história era o Robert Johnson. Não, mas tinha dois, na verdade. Inclusive, eu não encontro muitas músicas dele, que é Willie Brown. O Willie Brown, mas só Willie Brown e o Robert Johnson eram grandes amigos. E uma coisa é que o Willie Brown, se eu não me engano, ele viu o Robert 3 meses antes dele morrer, porque ele foi pra Chicago e o Robert continuou no Mississippi, porque mesmo Chicago sendo uma forma mais fácil de ganhar grana com blues e tal, o Mississippi, de acordo com o Robert, já tinha todo o blues real, o Delta que Blues. Era o Delta Blues, que tinha toda a sinfonia no mundo, sabe? Pois é. Mas Então, porque a música em si tá no mundo, entendeu? O ritmo é o que você... o que acontece? Toda essa lenda, ela também serviu para consolidar um ritmo, né? E principalmente para, vamos dizer assim,
você mostrar um lado transgressor do que foi o rock and roll, dado origem pelo trabalho do Robert Johnson. As pessoas esquecem, né, que surgiu do blues. As pessoas acham que surgiu com o Elvis, os Beatles, o Chuck Berry. Mas surgiu muito antes, quando ninguém tinha noção do que era tocar mais rápido, uma guitarra e tal. As pessoas ficavam... Ninguém ficava... Era uma balada a mais, né? Entendeu? As pessoas não sabem com isso, né? E aí, agora quando for tocar, lembra de ligar aí, sabe? Eu só vou mostrar a minha mãozinha incrível. Entendeu? Então, bem, o que é que a gente poderia falar mais sobre o Robert Johnson, né? De questões interessantes que vale a pena contar. Que o Voodoo tá presente em várias músicas dele, se você parar pra ouvir a letra. Sim. O Cujo, entendeu? Que mostra naquela música que apareceu aqui, que você tem que lembrar de botar. Lembro de botar, sim. Lembrando agora, você aí, Anderson Pires do futuro, coloca. Beleza. Mas já que você ganhou um pedal Blues Driver... Não, mas tá configurado errado e eu não vou mexer. Então, mas você pode tocar um bluesinho aí de improviso, alguma composição sua que você esteja desenvolvendo. Inclusive, eu esqueci... Não, eu não vou tocar porque ainda não tá pronto. Então faz um improviso aí. Mas eu esqueci de ligar o meu reverb, porque eu gosto muito desse reverb. Então liga aí, faz um sonzinho aí com reverb pra gente ver como é que é. Tá sem som, velho. Esse reverb tá muito leve, sabe? Mas dá pra botar mais. Vai lá. Sabe? Eu só tenho que lembrar depois onde é que tá a posição da bolinha. Beleza, simbora. Abaixo. Pra não sair no microfone, né? Quem foi que disse a você que não pode sair no microfone? Porque você disse que fica mais difícil de editar. Não tem nada a ver, não. Isso aí é comigo. Porque eu gosto de facilitar essa vida, porque eu te amo. Você é meu pai. Muito obrigado. Eu saí de você. Pois é. Mas aí, galera, é o seguinte. O Robert Johnson teve essa trajetória curta, né? Mas é completamente marcante. Todas as grandes bandas de rock fazem referência a ele. Algumas chegaram a regravar a música. Eric Clapton, Led Zeppelin. Mais uma coisa que percebi vendo o filme A Encruzilhada, que a gente inclusive falou no outro vídeo. Estamos falando de novo aqui. A Dica dos Pires, parte 2. Essa daí já foi, vai lá. Uma dica boa. Tá falando da Encruzilhada. Sim, dá as dicas aí que eu tava te falando de bandas que homenagearam, né? Sim. O Willie Brown, ele aparece, mas não é o Willie Brown. Ele já tinha morrido, ele tinha 50 e poucos anos quando morreu. Mas uma coisa que eu parei pra ouvir depois a regressão do Eric Clapton, que o Willie Brown disse: você só vai ser mais um branco roubando nossa música. Quando ele falou pro Eugênio, o cara lá que toca fake guitarra, porque ele é só um ator. E eu ouvi de novo, sabe? Não tem a mesma emoção e o sentimento que o Robert colocava na música. Era como se fosse duas músicas completamente diferentes. Uma fosse incrível, que é a do Robert e tal, tocando emoção e tal. E o Eric Clapton só copiando, sabe? Praticamente. Porque é uma coisa do blues mesmo. É o soul, né, velho? O cara tinha o espírito do blues, né? O Eric Clapton? Não, o Robert Johnson. Porque é uma coisa que esse filme A Encruzilhada realmente mostra, é que o blues é muito mais de dentro, sabe? Das coisas que vive do que música com qualquer outra. Que é o que eles chamam de espírito, é o soul, né? Que os americanos utilizam essa expressão. Inclusive tem um desenho animado bem legal. Soul, né? Soul. Só que ele toca jazz, o cara. Só que ele toca jazz. Mas você sabe por que é soul? Não é porque é alma, não. É porque é um dos diretores da Disney que morreu, que o sobrenome dele era Soul. Pois todo mundo achou que... Aí como era Soul e Soul de alma, aí eles botaram. Soul Music, né? Soul, né? De alma, né? Que o cara fala disso também. Ele toca jazz lá, o cara. Só que uma coisa muito interessante que eu vi é que... Eu vi um vídeo de... O cara que ele mostrava o som original do desenho animado. E depois ele mostrava o som do que tava tocando no real, sabe? E o lance do soul é que ele toca de verdade mesmo. Tudo. Entendi. Sabe? Então tudo que ele tá tocando no piano lá é colocado na animação exatamente como é o som na vida real. As notas, as mesmas notas. Mais uma dica dos Pires aí. Pra quem não assistiu. Se você tem até 10 anos, você vai adorar. Se você tem mais, você vai adorar também, porque você vai se sentir jovem de novo. E se você tem
40 e tantos como eu. 49. 49, quase 50, né? Aí você vai gostar mais ainda. Velhinho. É isso? Pois é. Falamos hoje sobre Robert Johnson. Tem mais alguma coisa pra tocar? O que é que você quer soltar aí pra gente brincar aí? Agora tocar um Robert Johnson. Então toca aí uma musiquinha dele. Deu uma improvisada, sabe? Mas é muito bonita essa música. Não, vale a pena. Quem puder dar uma olhada aí nos streams, já está disponível, você acha tudo, né? É diferente, porque você não vai ver os arranjos, a quantidade. Ele gravou tudo sozinho. Tem isso também. Em 1930. Você escuta até o barulho do pé batendo na madeira, né? Mas uma coisa, a qualidade não é tão incrível assim. Não é porque não foi gravado em estúdio, sabe? Não, ele gravou, mas era um negócio bem precário, bem simples, né? Sim, era bem simples. Inclusive, porque o quê? Porque ele não era branco. Inclusive ele usava a guitarra, né, clássica, com 7 cordas, né? Com 7 não, ele era um a mais porque era o baixo, entendeu? 6 mais 1 para ser o baixo 7, né? E então parece até que você tem um baixo acompanhando ele, mas não tem. É ele. É o não, cara. tem um baixo acompanhando ele. Ele mesmo. Baixo ele mesmo. Tá, Só que era o baixo, né? A corda a mais que tava lá na guitarra dele para poder fazer esse Ele podia ter feito o que o Jimi Hendrix fazia. O Jimi Hendrix ele fazia uns acordes assim, ó, sabe? Com o dedão. Sabe? Pois é. Nosso amigo aqui. E aí, mais alguma coisa pra gente falar sobre Robert Johnson? Tem? Pra mim tá bom, né? Estamos chegando aí no tempo do programa. Vamos fechando no aí. 30, né? Vamos chegando aí hoje ao quinto episódio do Rock dos Pires, né? E pra fechar, a gente termina sempre como? Tocando sua guitarra, né? Então aumenta aí o som e manda ver. Toque o quê? Toca aí um blues aí. Pra fechar, esse foi o Rock dos Pires, episódio 5, falando sobre Robert Johnson. E agora com vocês, Bento Pires e sua guitarra.